Olá meninas, sejam muito bem-vindas à aula do nosso especial de Natal do Clube de Encantos. Se você ainda não conhece esse projeto, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você saber mais. E antes de começar a nossa aula, te inscreve no canal. Se você já é inscrita, manda aí para umas 3, 4 amigas, traz elas para cá para assistirem com você. Deixa teu gostei para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e que você realmente está gostando. Deixa também o teu carinho, eu adoro ler as mensagens de vocês, eu sempre respondo, é um prazer, é uma honra. E antes de começar, então, só agradecer a vocês que estão aqui confiando e acreditando no meu trabalho. Um beijo e vamos costurar! Então agora a gente vai montar a partezinha da pala, tá? Eu vou fazer com esses detalhes aqui em pregas para dar um plus na minha peça, para ser um destaque a mais, tá? Caso você queira fazer também, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Aqui estão as partezinhas da lateral, que eu vou encaixar aqui, tá? E antes de encaixar, eu ainda vou colocar um viés, que vai dar um detalhe a mais, um acabamento. Tudo isso daqui que a gente faz, meninas, é para agregar valor ao nosso trabalho, tá? Essa partezinha aqui eu cortei enviesada, ou seja, cortei um tanto de ladinho no tecido, tá? Para ela não ficar torta e repuxando. Então, eu vou vir e vou encaixar ela aqui, ó. Bem simples, tá? Vou posicionar ela aqui. Vai ser o quanto aparece, é só pra dar um charminho. Eu cortei esse viezinho no mesmo tecido do vestido, tá? Isso tudo são coisas que ficam a critério de vocês. Então, agora eu vou costurar aqui. É bem simples, eu não vou nem pôr alfinete. Eu vou ir levando de acordo com a costura, tá? Eu deixei essas medidas pra vocês aí no material, caso você queira fazer como eu estou fazendo. Então, agora eu costuro isso aqui e mostro pra vocês. Costurei aqui, então, o meu viés, mantendo essa voltinha. Sobrou uns pedacinhos, eu vou tirar depois, tá? Como eu ainda não fiz os piques, tá um pouquinho puxadinho, mas não vou mexer nele agora. Só depois que eu costurar essa partezinha aqui, tá? Essa partezinha aqui, então, você vai posicionando ela de baixo pra cima, tá? Colocando vários alfinetes. Alinha bem aqui a medida final da tua pala com aonde você tem que costurá-la. E vai posicionando, mantendo no lugar adequado, tá? No momento em que ela chegar na parte curva, como aconteceu aqui agora, tá vendo? Nessa parte curva, você vai precisar de um pouquinho mais de atenção, porque vai ficar viradinho, tá, meninas? E é assim mesmo. Vou puxando aqui. E vou ajustando. Até chegar aqui, tá? Sem puxar a ponto de ficar fora do lugar, tá? Vai ficar assim. Agora eu vou costurar e mostro pra vocês. Costurado, tá? Passei a costura aqui mantendo a mesma margem de costura do início ao fim. Então, agora eu vou fazer alguns piques aqui, ó, tá? Porque essa parte aqui é bem arredondada e ela precisa, porque senão você não vai ter um bom acabamento. Vou só fazer aqui com vocês, com cuidado para não cortar a tua costura. Prontinho, ó. Agora vocês já conseguem ver costurado. Vocês percebam que o viés que eu coloquei aqui é só um detalhezinho, tá, meninas? Um plus, algo a mais para destacar o meu trabalho. Então, agora eu vou costurar o outro lado da mesma forma que eu fiz aqui e volto com essa partezinha pronta para eu mostrar como que a gente vai finalizar os acabamentos. Então, agora já costurei o outro lado, inclusive já passei a ferro para vincar tudo isso aqui, tá? E aí agora eu vou tirar esses retalhos aqui que sobraram, esses fiapinhos com vocês, tá? Eu inclusive deixei pra fazer isso agora, pra vocês entenderem o seguinte, olha aqui desse lado como ficou perfeitinho, bem alinhado, tá? E do outro lado aqui, o que eu costurei primeiro com vocês, ficou um pouquinho desencontrado. Como que a gente verifica isso? Colocando o forrinho em cima, tá? O forro precisa encaixar na pala de cima, tá? Vou virar aqui, ó, observem que tá encaixando aqui a manguinha, tá ok?
Deste lado aqui, ó, tá sobrando esse pedacinho. É bem simples de resolver. Eu venho, então, com a tesoura e corto aqui, alinhando com a minha cava. Feito isso, tá tudo certo, pronto para darmos continuidade, tá? Então, agora eu continuo aqui com a parte da frente da minha pala, que eu vou costurar as costinhas. Aqui, ó. Posiciono aqui, ombro com ombro. Então, coloco um alfinete, tá? Deixa eu só localizar aqui. Aqui. Ombro com ombro. Pronto. Agora, aqui do outro lado, na partezinha que vem a ser o forro, eu vou forrar com o mesmo tecido, fica a critério de vocês. Também vou unir ombro com ombro, tá? As duas partes. Desta forma. Vou costurar os ombrinhos e vou costurar também essa parte aqui que vai atrás, tá? Ó, juntei as duas. E eu vou costurar uma costura aqui em cima apenas, tá? Mas eu vou colocar um alfinete pra ela se manter no lugar, bem alinhada. Pronto. Agora, então, eu vou passar uma costura aqui, só em cima, tá? E nos ombrinhos, tanto do forro quanto do tecido principal. Eu costuro e volto com vocês. Agora, então, com os ombrinhos, tanto do tecido principal quanto do forro costurados, essa partezinha das costas também está costurada. Eu vou virar ela assim para o lado direito e vou passar a ferro assentando bem essa costura, tá? Da mesma forma aqui, eu vou passar a ferro para assentar as costuras dos ombrinhos. Eu vou passar a ferro então e volto com vocês. Então, agora com tudo passado a ferro, nós vamos trabalhar nessa parte que vem a ser a partezinha de trás, tá? Eu estou aqui com o meu esquadro, porque nós vamos marcar aqui algumas medidas, tá? Eu venho aqui, então, no cantinho e vou fazer algumas marcações, ó, de 2 centímetros. 2 centímetros, 4 e 6. 3 já é o suficiente, tá? Da mesma forma do outro lado. 2, 4 e 6. Feito isso, eu vou unir esses pontinhos, tá? Eu estou usando aqui uma pedra de giz, tá? Um giz de alfaiate. Cada lugar conhece de uma forma. É bem bacana isso aqui, porque ele não mancha e conforme você vai manuseando ele vai se apagando, tá? Nesse momento aqui não dá pra usar uma caneta, porque vai ficar aparecendo. Eu sei que tem também aquela caneta que você risca e depois passa a ferro, ela some. Eu não tenho, mas eu sei que tem. Pronto, fiz aqui então meus 3 riscos e agora eu vou passar uma costura em cima deles, tá? Em cima desses 3 riscos, que vai ser as canaletas onde eu vou passar o meu elástico. Eu vou costurar aqui então e volto pra mostrar como passar o elástico. Pronto, já costurei, passando a costura bem em cima do meu risco, tá? Por isso que a gente fez ele, justamente pra ficar uma costura bem reta, bem alinhada, tá? Do outro lado, vocês conseguem observar como está bem parelhinho e como ficou bem bonito, tá? Depois, com o manuseio, isso aqui vai sumindo, é bem simples de ir sumindo. Agora, então, a gente vai passar o elástico. Eu uso isso daqui, meninas, ó, vou virar aqui pra vocês verem. Isso daqui é muito bom de passar o elástico, tá? O nome dele é realmente passador de elástico, se eu não me engano, tá? Então, aqui, eu vou pegar o meu elástico. Eu não coloquei medida de elástico pra vocês, em função de que isso varia muito da elasticidade do elástico que você tá usando, tá? Às vezes você tá usando um elástico mais firme, um mais maleável, então tudo depende. Eu não tenho como colocar uma medida se você tá usando um elástico que estica mais do que o meu, tá? O que que vocês vão fazer, então, para medir essa parte aqui, para saber quanto de elástico vocês vão pôr? Vocês vão pegar o elástico de vocês, tá? Olha como eu tô pegando assim, ó, bem menor, né? E vão esticar. Vocês vão esticar de forma que ele fique bem gostoso, que ele não fique apertado, tá? Nem estourando. E vão esticar até a medida dessa tira que você acabou de fazer. Ó, essa medida aqui, ele estica bem legal, bem bacana, sem forçar. Então, eu corto
Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Essa tira de elástico, tá vendo? Ela estica até o final, de forma bem maleável, tá? Não fica estourando. O que eu quero dizer estourando? Assim, o elástico esticando nas últimas, tá? Ele tem que ficar bem gostoso pra entrar no corpo da criança. Depois que você corta a primeira, então é bem mais fácil, porque você vai medindo a partir desse pra cortar os demais. Para todos terem o mesmo tamanho, tá? Cortei aqui, então. Eu pego aqui o meu passador de elástico, prendo ele. Olhem que legal, gurias. Isso aqui realmente é muito bom, porque passar com o alfinete de segurança, às vezes acontece dele abrir, né? Enfim, aí você vem e passa. Vou passar esse aqui com vocês. Tá? Quero dizer também que aqui embaixo nós poderíamos ter feito mais um risquinho, porém ia ficar muito ruim na hora de costurar isso na saia, então não tem necessidade. 3 já é o suficiente, tá? E aí você vai puxando, ó, devagar, sem soltar essa pontinha. Aí você vai ajustando, ó. Chegando aqui. Bem alinhadinho aqui, tá vendo? Ó, cheguei aqui. Desta forma. Então, eu costuro aqui. Já costuro agora pra não ficar correndo o risco de soltar. Pronto, uma costura simples, vários retrocessos pra ficar bem firme, tá? Costurei. E aí, agora, ao sair daqui, eu já costuro novamente, ó. Tá vendo? Saiu aqui, costuro novamente. Pronto. Eu só tiro esse passador depois que eu costuro. E agora meu elástico está costurado, tá vendo? Dessa forma. Agora então eu vou colocar esses outros dois aqui nessas canaletas, do mesmo jeito que eu fiz, tá? E volto pra gente começar a montar o nosso vestido. Com a parte do elástico agora costurada, e como eu mencionei com vocês, quando a gente usa o giz pra riscar, conforme nós vamos manuseando ele vai sumindo, ó, quase não aparece, tá vendo? Então agora a gente vai fazer a manguinha do nosso vestido. Percebam que eu tô aqui com ele alfinetado, tá? Lembrando que é o tecido principal e o forro. No caso desse tecido que eu estou usando, não tem essa distinção. Eu só estou falando para você que está fazendo com um tecido que tem essa diferença, se atente para isso, tá? Coloque então avesso com avesso, mantendo o direito para fora, porque ele já vai ficar assim. E então, com a tira, que vem a ser o detalhezinho do meu braço, eu posiciono bem aqui, tá? Nessa partezinha, desta forma. E eu vou alfinetar, porque agora eu vou passar uma costura. Vocês vão ver que é bem simples de fazer esta manga. Alfinetado aqui, então, eu passo uma costura, mantendo a mesma margem de costura, tá bom? Costurado aqui, unindo o detalhe do meu braço com a manguinha. Então, eu já tirei os alfinetes, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar ele assim, vou passar a ferro. E depois eu vou voltar ali pra cá, dobrar novamente, usando como referência essa costura que eu fiz, tá? Colocando bem aqui alinhado. E então, eu viro novamente e passo a ferro. Percebam que toda a dobrinha vai ficar para o lado de fora da sua manga. O lado interno, que vem a ser a parte de dentro do vestido, o forrinho, vai ficar assim, sem costura alguma, tá? Então, agora eu vou passar a ferro isso aqui e vou costurar. Se atenta que se você estiver fazendo a sua segunda manguinha, esse detalhezinho aqui, ele precisa estar do mesmo tamanho, tá? Então, só se atentem a isso. Eu vou passar a ferro aqui, então, e volto com vocês. Então, com a minha manguinha passada a ferro, dobrei bem aqui esse detalhezinho do braço, tá? Lembrando que a costura fica bem aqui, ó, não aparece nada aqui do outro lado. Então, agora a gente vai costurar isso daqui, bem rente aqui, ó, a essa dobrinha, tá? Pra ficar um acabamento bem limpo. Então, agora eu costuro e mostro pra vocês. Então, com a nossa manguinha pronta, agora a gente vai passar 2 costuras pra franzir ela, pra então já conseguir colocá-la na nossa pala, tá? Eu já coloquei uma aqui pra vocês verem como que vai ficar, uma manguinha bem fofa, tá? Então, a gente vai passar 2 costuras, daqui até aqui, e puxar as 2 linhas juntas para franzir. Eu vou passar a minha costura aqui, franzir e volto com vocês. Agora, então, com a minha manguinha franzida, percebam que eu passei 2 costuras e fui puxando as 2 linhas juntas para terem esse efeito de um franzido bem distribuído e bem alinhado.
E também porque fazendo dessa forma facilita na hora da costura, tá, meninas? Então, se você está colocando a sua primeira manguinha, eu vou lhe explicar como é que faz. Você vai dobrar ela bem ao meio para centralizar. Centralizei aqui. E então, você vai posicionar o centro da sua manguinha bem em cima da costura do ombro, que é o centro das suas cavas, tá? E aí, então, você vai distribuir alfinetando em volta de toda essa cava, tá? Se for a segunda manguinha, como eu estou fazendo, que eu já coloquei uma aqui para mostrar para vocês, vocês vão unir ombro com ombro, tá? Aqui, ó, eu tô vendo a costura do ombro com a costura do outro ombro, tá? E vão fazer uma pequena marcação, porque além das mangas precisarem ter o mesmo tamanho, elas precisam estar alinhadas. Eu percebo que aqui é a altura da outra manga, tá? Da que eu já coloquei, então eu fiz uma pequena marcação. Pequena porque a gente precisa escondê-la com a costura, tá, meninas? Não façam grande. Então, aqui do outro lado a mesma coisa, ó. Eu volto a posicionar costura do ombro com a costura do ombro. Vou distribuindo essa manga aqui ao redor da cava para ver a altura que eu preciso posicionar ela do outro lado. É muito importante que você faça isso para não ficar uma manga mais alta que a outra. Eu verifico aqui, então, marquei, tá? Fiz uma pequena marcação ali. Desta forma, eu sei onde a minha manga precisa ficar do outro lado, tá? Porque, como eu disse, embora a gente faça as duas mangas iguais, elas precisam estar alinhadas. Lembrando que esse detalhezinho aqui fica pra fora, tá? Então, aqui, ó, eu também vou medir o meio da minha manga, só pra ficar ela bem distribuída. Posiciono aqui, tá? No meio do ombrinho, na costura do ombro, que é o meio da minha cava. E então, com a pontinha da minha manga, eu posiciono lá na marcação que eu fiz. Porque desta forma, eu sei que ela vai ficar da mesma altura da que eu já costurei, tá? E aí, então, você vai distribuindo a sua manga. Sempre mantendo bem alinhado, ó, tá? Não deixa assim, ó, ficar muito pra fora, porque senão não vai dar um bom acabamento. Alinha bem e alfineta. Por isso que é importante alfinetar, porque neste momento aqui, em razão de ser a curva da cava, ele pode sair do lugar. Do outro lado a mesma coisa, tá aqui o pontinho que eu fiz, que é a altura da minha manga do outro lado. Posiciono aqui então o final da manga que eu estou colocando e alfineto. Alfinetando, eu organizo aqui o que sobrou bem distribuído, tá? Importante que na hora de você costurar, você mantenha tudo pra cima assim, para não ficar nenhuma abertura, tá, meninas? Ajustei, vou colocar mais um alfinete de segurança. Dessa forma, com tudo alfinetado, alinhando aqui aos pontos que eu fiz pra ficar da mesma altura da manga que eu já coloquei, eu venho então e costuro uma costura de segurança, tá? Porque depois, quando a gente forrar, aí sim a gente vai fazer uma costura bem firme de acabamento. Eu costuro aqui então e volto com vocês. Com a manguinha costurada, passei aquela costura de segurança para manter essa manga no lugar. Agora vocês já podem ver como está ficando o nosso trabalho. Nós vamos então agora começar a forrar esse vestido, tá? Com todas as partes aqui, eu pego o que vem a ser o meu forro, que no caso é o mesmo tecido, tá? Se você estiver usando um tecido diferente, se atentem para isso. Eu começo alinhando costura do ombrinho. E vou alfinetar agora. Pronto. Do outro lado do pescoço, alinhando também a costura do ombro. Desta forma, tá? E aí eu começo, então, a alfinetar todo o pescoço da minha fala, tá? Mantendo tudo bem alinhado. Para um acabamento perfeito. Por isso que é muito importante que na hora que você for cortar o seu tecido, você alinhe bem ele. E quando você começar a costurar, você mantenha sempre a mesma margem em todas as partes da sua costura. Pronto. Alfinetei toda a parte do pescoço, tá?
A gente vai começar costurando a parte do pescoço. E aí, então, eu volto para dar as próximas coordenadas. Com o pescoço da minha pala costurado, percebam que eu já fiz os piques, vários, um do ladinho do outro, tá? Que são esses pequenos cortes aqui para dar esse movimento às partes curvas, como é o nosso pescoço, bem arredondado. Agora, então, a gente vai passar para a costura aqui dessa partezinha de trás, tá? Essa partezinha de trás é o seguinte, antes de começarmos a costurar, nós vamos colocar aqui a fitinha que vem a ser a nossa azelha, tá? Você pode fazer uma fitinha, uma tirinha do próprio tecido, como você preferir. Eu vou usar essa daqui, que é uma douradinha, meu botão vai ser dourado, que vai ser esse daqui, que depois, quando o vestido estiver pronto, eu costuro, tá? Então, essa medida aqui eu não vou deixar pra vocês, em função que ela depende muito do botão que vocês estão usando, tá? Como eu vou usar esse, eu venho e verifico se qual é a medida necessária para então, tá? É bem simples, você vê se vai passar tranquilo, sem grandes esforços, e é isso, tá? Feito isso, então, eu corto aqui a minha fitinha. É uma fitinha dourada, tá, meninas? Ela é bem delicada, mas ela é bem resistente. Vou, então, selar aqui, pra não ficar desfiando. E também pra unir, que me facilita bastante agora na hora de colocá-lo. Feito isso, então, eu ergo uma dessas partes aqui, que é a partinha de trás, e posiciono ela bem rente, porque o botão vai ficar bem na pontinha de cima do pescocinho, tá? Posicionei aqui, como vocês podem ver, eu baixo essa outra parte aqui e vou alfinetar, porque agora eu vou costurar isso aqui. Pronto, alfinetei, porque agora eu vou costurar aqui. Lembra de dar um retrocesso bem em cima dessa fitinha que você tá colocando. E aí, então, eu posso alfinetar o restante aqui, ó. Tá? Então, eu vou costurar toda essa parte aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Você coloca um alfinete só pra não sair do lugar. Tá? E aí, você costura aqui também. Essa partezinha de baixo, a gente vai costurar depois, tá? Primeiro, você foca em costurar a parte de trás das costinhas, tá? Lembrando que aqui você colocou a sua fitinha pra ser a sua azelha, então você dá um retrocesso aqui em cima pra ficar bem firme. Então, agora eu costuro e volto com vocês. Com a parte de trás das costinhas costuradas, nós vamos então começar a costurar a cava, tá, meninas? Essa partezinha aqui a gente vai deixar por último, porque primeiro a gente vai alinhar essa parte da cava. Então, aqui, ó, você vai colocar a sua manga pra dentro, com bastante atenção pra não costurar em cima dela, senão depois você não vai conseguir virar. E você vai alinhar aqui a costura do ombrinho com a costura do ombro, tá? Alinhei. Vou alfinetar. Em função da manguinha, você vai ter que fazer por partes, tá? Primeiro o lado da frente, depois o das costas, ou ao contrário, não tem problema algum. Desde que você faça primeiro um dos lados, tá? Vou fazer primeiro da frente aqui, ó, dou uma leve puxadinha na manga, só pra não ficar repuxada ela, tá? Que eu preciso encontrá-la. Então, eu vou distribuindo ela aqui, mantendo tudo sempre bem alinhado, tá? Ó, observem que aqui na partezinha final da cava, ela precisa se encontrar. Então, eu já vou alfinetar aqui, tá? E aí, então, eu distribuo aqui. Como você cortou e costurou tudo com a mesma margem, bem alinhado, né? Conforme nós havíamos falado, não tem erro, ó. Observe que aqui ficou tudo ok, tá? Então, agora, eu vou costurar esse ladinho da cava, tá? Porque agora ficou bem puxada a minha manga lá pra dentro, e se eu puxar ela daqui, ela vai retorcer desse lado. Então, agora eu costuro esse lado, eu vou passar duas costuras bem firmes, tá? Pra manter isso no lugar, já é a nossa costura final, e eu volto pra gente costurar o outro lado. Com esse lado costurado, então a gente pode puxar um pouquinho a nossa manga, tá? Bem de leve, assim, para conseguir ajustar o outro lado da cava, tá? Eu vou posicionando e alfinetando. Lembrando que eu já passei duas costuras, tá? Porque a nossa costura final, ela precisa ficar bem firme, bem resistente. Pronto. Eu venho aqui embaixo, tá? E alinho aqui. Alfineto.
e continuo ajustando o restante da minha manga. Se ela estiver muito retorcida, você dá uma leve puxadinha. Cuida pra você não costurar em cima dela, tá? No caso de ficar dobrada ali. E vou alfinetar. Pronto, alfinetei então, agora eu venho e costuro essa partezinha da cava. Nós estamos costurando apenas a cava, tá? Essas laterais não, apenas a cava. Eu vou costurar então com 2 costuras bem reforçadas, porque como eu mencionei já é a nossa costura final, e volto pra mostrar pra vocês. Agora então, com o outro lado da minha cava costurado, eu venho e começo a fazer os piques, tá? Aqui nessas partezinhas arredondadas. Muito importante e com muito cuidado também, para que não corte a sua costura, tá? Dos 2 lados da cava, tem essas pontinhas arredondadas. Pronto. E aqui, nesta parte do ombrinho, para não ficar esse acúmulo de costura, eu venho e tiro um pedacinho, tá? Assim, ó. Percebam que bem leve, tá? E então, agora, com essa cava costurada, eu consigo vir e costurar aqui embaixo, tá? A gente deixou por último pra poder alinhar tudo. Então, agora eu costuro aqui embaixo. Costurado aqui embaixo, nessa partezinha de trás, eu vou tirar essa pontinha pra não ficar um acúmulo de tecido na hora de virar. E vocês percebam que já está com toda a cava costurada, tá? Toda a cava aqui costurada. Está puxadinho assim em função da manga. E costurei aqui a parte de baixo que havia faltado na partezinha das costas. Agora, então, eu vou costurar a outra manga exatamente igual. E volto pra gente virar juntas esse vestido. Agora, então, com as 2 cavas costuradas, fiz exatamente igual como eu mostrei pra vocês, tá? Costurei um lado, depois o outro, fiz os piques, tirei o excesso, costurei aqui embaixo, tirei a pontinha. Agora, então, a gente vai virar essa pala. Com ela toda costurada, a gente vira. A gente abre aqui na parte da frente e, com cuidado, você começa a puxar. Começa puxando pela manga, assim, ó. E aí, ela já vai saindo. E aí, na parte de trás, você vai organizando isso aqui, tá? Como ficou uma pontinha aberta aqui, tá? Percebam? Você ocupa esse espaço para ajustar as costuras, tá? Com cuidado para não furar a sua peça. Ajusta também a partezinha de cima aqui, ó, onde tá a azelha. E puxa o outro lado também, tá? Com cuidado. Puxa da manga, que vai indo tudo para o lugar, tá? A partezinha de trás, como eu já falei, na abertura é onde você vai empurrar as costuras, tá? Você coloca algo para te auxiliar e organiza ali as pontinhas, tá? Como você tirou o excesso de tecido, cortando aquela pontinha, facilita bastante, ó. Assim ela já vai indo pro lugar, mas eu vou usar algo para empurrá-la. Desta forma. Vocês já conseguem ver o trabalho de vocês, tá? Percebam que aqui na manga tem algumas linhas aparecendo, que foi a linha que eu usei para franzir a manga, tá? Então, agora eu vou tirar. Eu uso um descosedor, que é isso daqui, ó. Tá, meninas? Aí eu vou tirando. Eu tiro essas linhas, então, vou passar a ferro, porque é muito importante vincar essas costuras na manga. Eu não vou passar, tá? Senão vai amassar toda a nossa manga. Eu vou só passar todo o resto da pala e volto com vocês pra gente fechar ela juntas. Com a minha pala passada a ferro, inclusive já coloquei o botãozinho aqui. Quero mostrar pra vocês o alinhamento das costuras. Isso se dá em relação a cortar com a mesma margem, com as mesmas medidas, bem alinhado. E costurar sempre com a mesma margem de costura, tá? Percebam que tá perfeito. Então, agora com ela toda passadinha, assentada, né? Nós vamos começar a fechar. A gente pega, então, a parte do elástico, que nós já havíamos feito. Puxa assim, para nós conseguirmos trabalhar primeiro um lado. E na parte da frente, vou jogar o forrinho para trás. Na parte da frente, eu vou alinhar aqui, ó. Começando de baixo para cima, tá? E vou alinhando aqui, bem rente à lateral.
desta forma. Fiz isso de um lado, faço também do outro, tá? Porque eu vou passar uma costura de segurança agora. Alinho aqui de baixo pra cima, tá? É muito importante estar alinhado pra depois, na hora que a gente colocar a saia, isso estar no lugar. Alinhei. Se atenta para o elástico não ficar repuxando. E então, você alfineta. Feito isso, então, com o elástico no lugar que ele deve estar, a gente costura essas laterais. Eu costuro e mostro pra vocês. Prontinho, já costurei, passei a costura de segurança. Agora, então, eu pego a parte de trás, tá? Que é essa partezinha aqui. Organizo assim. E vou posicionar bem abaixo da cava, tá? Desta forma. Estava assim, eu simplesmente puxei e alinho embaixo da cava. Desta forma, tá? Que depois a gente vai colocar em cima aqui. Alinhado assim, então, eu vou colocar um alfinete para manter no lugar que eu preciso que fique. Do outro lado a mesma coisa, estava assim aberto, eu puxo e posiciono abaixo da cava. E também vou colocar um alfinete, porque eu preciso que isso se mantenha no lugar. Desta forma, então, eu passo uma costura de segurança aqui também, para isso ficar onde eu quero que fique, tá? Eu vou passar essa costura, então, e volto aqui com vocês. Agora, costurado, eu venho, então, com a outra parte da minha pala e posiciono em cima, cobrindo todas essas costuras que a gente fez, tá? Organizo aqui, encontrando as partes de baixo. Desta forma, e é claro, vou alfinetar com cuidado. Lembra que tem o elástico ali e pode repuxar. Então, você se atenta de estar colocando tudo no lugar. Desta forma, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Eu venho com a parte de trás, que estava lá atrás, puxo, cobrindo todas as costuras que nós acabamos de fazer. E então, eu vou ajustando e organizando, tá? Embaixo aqui tudo alinhado. Eu alfineto para manter no lugar. E vou distribuindo com cuidado para o meu elástico não repuxar e não tirar nada do lugar, tá? Desta forma. Agora, então, eu vou costurar essas laterais com uma costura bem firme, que já é a nossa costura final. Eu costuro e mostro pra vocês. Com as laterais costuradas, eu já posso trazer tudo de volta para o lugar. Você desvira aí para o lado direito. Observe que tá tudo costurado, tá? Aqui tá a lateral do nosso vestido. A gente só precisa, então, encaixar essa partezinha aqui, tá? Eu vou virar ela do contrário assim, só virei do avesso, tá, meninas? Só pra explicar pra vocês. Então, eu vou puxar. Aqui a gente vai fazer um lado de cada vez em função do elástico. Você puxa bem até esticar todo o elástico e vai posicionar aqui em cima. Você precisa esticar para costurar essa partezinha. Se você não fizer isso como eu tô explicando e simplesmente costurar em cima, o seu elástico vai perder toda a funcionalidade que é de esticar, porque ele não vai conseguir esticar. Então, é muito importante que você estique para então costurar, tá? Perceba que vai ficar alinhado, tá? Ele vai ficar alinhado, tá? É só você organizar para que ele fique reto, seguindo essa medida que está ali. Puxei aqui, alinhei, vou colocar um alfinete para conseguir mostrar bem para vocês. E agora eu vou costurar deste lado. Por quê?
Porque eu vou costurar bem em cima dessa costura que eu fiz aqui na canaleta do elástico, para não ficar um exagero de costuras. Então, eu vou puxar e vou costurar bem em cima da costura. Não é nem aqui no meio, nem embaixo, é em cima da costura. Por quê? Porque se você costurar fora dessa costura aqui, corre o risco de você costurar em cima de algum elástico e, como eu já disse, vai perder a funcionalidade e não vai servir de nada. Então, você posiciona ele na sua máquina, estica assim e vai costurando até aqui. Eu vou costurar e mostro pra vocês. Costurei aqui do jeitinho que eu expliquei pra vocês. Aproveitei e já fiz o outro lado exatamente igual, tá? Vocês se atentem para ficar da mesma altura no lado avesso, tá? Na mesma altura assim, estão vendo? Então, quando você virar para o lado direito, a tua pala estará pronta, como vocês bem podem ver. Linda, né, meninas? Esses detalhes aqui dão um charme total. Então, com a pala pronta, a gente vai passar para fazer a saia do nosso vestido. A saia, então, a gente vai fazer da seguinte forma. Com os dois painéis, na medida que consta aí no material de vocês, a gente vai fazer uma costura francesa aqui na lateral. Eu já fiz em um dos lados para otimizar o tempo de vocês. Agora, eu vou mostrar como fazer do outro lado, para quem está chegando agora e não sabe, tá? Junta aqui, ó, avesso com avesso, mantendo o lado direito pra fora. E então, você costura essa lateral. Depois que você costurar essa lateral bem alinhada, você vai cortar com a tesoura a sobra de tecido, bem rente à costura que você fizer, tá? Eu vou fazer isso então e volto pra mostrar pra vocês. Então, eu costurei aqui, unindo as laterais e refilei, ou seja, tirei o excesso de tecido que sobrou, tá? Deixei esse pedacinho para explicar para vocês. Aqui tá minha costura e eu vou, então, cortando bem rente esse excesso, tá? Para dar um acabamento bem delicado. Feito isso, então, eu vou virar novamente o meu tecido do lado que está limpo, tá? Sem acabamentos. Agora, então, eu vou passar a ferro para vincar bem essa costura que eu acabei de fazer. E depois que eu passar a ferro, eu vou costurar aqui para esconder dentro dessa costura todos os acabamentos. Deixando, então, deste modo aqui, ó. Tá? Quando a gente costura, fica tudo aqui dentro e do lado direito fica perfeito. Então, agora eu vou passar a ferro para assentar bem essa costura. E então, eu costuro novamente da forma que eu expliquei. Faço isso e volto com as laterais da minha saia prontinhas. Com a costura francesa finalizada, as duas laterais da minha saia estão prontas, tá? Eu sempre uso esse acabamento, sempre, eu não uso overlock. Então, do lado direito fica bem limpo, tá? Eu vou passar a ferro agora. Eu só quero mostrar pra vocês antes como fazer a barra desse vestido, tá? Você vai dobrar uma vez e vai passar a ferro toda a extensão da tua barra, tá? E você, depois de passar a ferro, novamente você vai dobrar e passar a ferro, tá? Vincando bem essa barra. Conforme você vai passando na segunda dobrinha, para deixar assim o acabamento, você coloca alguns alfinetes para te auxiliar. Depois disso, então, você vem e costura bem rente aqui a essa dobrinha, tá? Então, eu vou passar a ferro e fazer a minha barrinha e volto com vocês. Com a barra costurada, do jeitinho que eu expliquei pra vocês, tá? Dobra uma vez, passa a ferro toda a extensão da tua saia. Dobra novamente, passa a ferro e vai colocando alguns alfinetes pra manter no lugar. E então você costura assim, ó, bem rente a essa dobra, tá? Fica uma barrinha bem alinhada, bem definida. Feito isso, então, a gente já pode partir pra franzir essa saia para encaixar na cintura da nossa pala, tá? Eu passei aqui duas costuras, tá? Na parte da frente, na que vou fazer que seja a parte da frente. E então, eu escolho aqui uma das linhas, tanto da frente quanto de trás. Peguei aqui a da frente e aí eu vou começar a puxar as duas linhas juntas, tá? Para fazer o franzido da minha saia. É importante você ir franzindo e ir medindo para que encaixe aqui na parte da frente da sua pala, tá? Eu vou ir franzindo, então, e medindo aqui na parte da frente da pala. E depois eu volto para mostrar para vocês como fazer a parte de trás.
Já franzi aqui, então, a parte da frente da minha saia. Lembrando que eu ia franzindo e medindo se ela estava encaixando aqui na parte da frente da pala, tá? Desta forma aqui, ó, encontra costura com costura da lateral da saia com a lateral da pala e vai distribuindo pra ver se vai encaixar, tá? Pronto, finalizou aqui, ó, costura com costura, então eu posso passar pra parte de trás. Também já passei aqui 2 costuras, da mesma forma que eu fiz na frente. E aqui está as linhas para eu puxar. É bem simples, você pega as 2 linhas e começa a puxar juntas para franzir, tá? Fazendo esse franzido bem uniforme e bem mais fácil de costurar. É importante você se atentar que a parte da frente é maior que a parte de trás, em função que tem o elástico. Então, você precisa ver quanto tem aqui, tá? Para então começar a franzir. Eu vou franzir medindo para que encaixe nessa parte de trás. Lembrando que ela tem que encaixar assim, ó, esticada, tá? Porque se você costurar ela franzida, o elástico vai perder a sua funcionalidade. Então agora eu vou franzir e mostro pra vocês. Com a parte de trás da minha saia também já franzida, agora então a gente pode encaixar a saia na nossa pala, tá? Percebam que eu estou aqui com a parte de trás da saia e a parte de trás da pala. Eu vou jogar pra cima assim e pronto, já tenho a minha saia toda distribuída na minha pala. Eu começo aqui então na costura da lateral da minha saia com a lateral da minha pala. Observem aqui, ó, costura com costura, eu vou alfinetar. Prestem atenção para não trocar o lado, porque a parte de trás é maior, lembra? Em função do elástico. Novamente aqui, ó, lateral da saia com a lateral da pala, costura com costura bem alinhada. Eu vou alfinetar. E agora, então, eu vou distribuindo a minha saia na minha pala. Como eu já havia medido ela, quando eu estava franzindo, fica bem mais fácil. Então, eu vou só distribuindo e alfinetando, tá? Lembra de pegar os 2 tecidos da pala. Principalmente aqui na parte da frente, que eles podem se separar, tá? E aí, então, você vai distribuindo. Lembrando que a gente vai costurar com a margem de costura que a gente usou para todo o vestido, tá? Não é em cima das linhas que a gente usou para franzir a saia, porque provavelmente tenha passado dessa margem. Com tudo alfinetado, então, eu vou para a máquina assim, desta forma, tá? Com esse franzido virado para cima, para eu ir acompanhando, e eu vou costurar toda a volta dessa saia. Passo 2 costuras bem firmes, tá? É a nossa costura final. Sempre ajustando para esse babadinho aqui, esse franzido ficar todo pra cima, assim, viradinho, tá? Não acontecer dele ficar assim, porque vai ocasionar uma abertura do outro lado. Então, eu vou costurar e mostro pra vocês. Com a saia costurada na cintura da pala, vou mostrar como que ficou, tá? Lembrando que eu passei 2 costuras, porque é a costura final, deixei ela bem firme e bem resistente. Agora vocês já conseguem ver como que vai ficar o nosso vestido. Coisa mais linda, meninas, tá? Pode ser feito na cor que você desejar, porque ele é para qualquer tempo, tá? Embora seja da nossa coleção de Natal, ele super vai em qualquer outra ocasião. Então, agora, antes da gente trocar a cor da nossa linha para fazer o saiote, eu vou fazer com vocês os lacinhos, tá? Que são os detalhes. Tô com um pronto aqui. Os lacinhos vão aqui, vão ser 2 lacinhos, tá? Estou com um pronto aqui, que está uma graça. Vamos agora, então, fazer juntas o outro lacinho que vai do outro lado. Agora, então, a gente vai fazer o lacinho, que é o acabamento do nosso vestido. Já deixei pronta aqui uma das pontas do nosso laço, que é que a gente vai construir agora. E então, vou fazer com vocês esse aqui, tá? Porque é o mesmo processo em todas as pontas, tá? Esse lacinho ele vai ser um laço com 2 pontas. Já fiz uma e agora a gente vai fazer a outra. Você vai fazer todas do mesmo jeito. Risca no teu tecido, tá? Usando o teu molde. E então, você vai costurar bem em cima desta linha.
essa linha que vai te auxiliar, vai ser a tua referência para ficar bem parelhinho, tá? Então, agora eu vou costurar daqui de cima até aqui embaixo. E aí, então, eu posiciono a minha agulha assim, tá? E eu viro o meu tecido. Costuro aqui, baixo a minha agulha, movimento o meu tecido e aí, então, eu costuro, tá? Até aqui. Vai ficar aberto apenas essa partezinha aqui. Eu costuro e volto para mostrar para vocês. Costurei aqui, então, bem em cima do risco que eu havia feito. Na sequência, então, eu cortei o excesso de tecido que ficou, tá? Mantendo apenas uma margem e cuidando para não cortar em cima da minha costura, tá? Senão vai estragar o seu trabalho. E aí, então, você já consegue desvirar essa ponta, a ponta do seu laço, tá? E você vai fazer isso em todas as pontas, tá? Serão 2 lacinhos, cada um com 2 pontas. Você precisa desvirar. Pronto. Chegando aqui no finalzinho, você organiza para que essa ponta fique bem marcada, tá? Bem vincada. É bem simples, você pega alguma coisa para empurrá-la. Com cuidado para não furar, tá? Pronto, empurrei a pontinha, percebam? Do outro lado também. Por isso que a gente tira o excesso de tecido para não ficar um acúmulo de tecidos ali. Feito isso aqui, então, nós vamos passar a ferro vincando bem para ficar desta forma, tá? Eu vou passar a ferro aqui, então, e mostro pra vocês. Eu estou aqui com o retângulo que eu vou fazer o meu laço, tá? Eu já marquei ele com o ferro de passar, ó. Dobrei uma vez e dobrei outra, tá, meninas? Não tem uma medida exata para sua dobra, até porque você vai acompanhar a medida desse retângulo. E aí, então, você vai costurar as laterais. Eu vou costurar aqui e mostro pra vocês. Agora, então, já passei as costuras aqui na lateral do que vem a ser o meu laço, tá? Esse daqui, eu vou virar ele também. E também vou ajustar aqui as pontinhas, tá? Empurrar para que elas fiquem bem assentadas, bem vincadas, tá? Desta forma. Agora, eu também vou passar isso a ferro. E depois que eu passar a ferro, eu venho e dobro assim. Se for o seu primeiro lacinho, bem simples. Dobra e pronto. Se for o segundo lacinho, você dobra para que eles fiquem do mesmo tamanho aqui, essa margenzinha de baixo, tá? Que vai dar esse efeito de laço sobre laço. Então, agora eu vou passar isso aqui, vou passar essa ponta também. E vou passar o que vem a ser o miolinho do meu laço, tá? Não tem necessidade de dobrar, costurar e virar, porque quando a gente colocar ele aqui, ele vai ficar bem firme de qualquer maneira. Então, você dobra ele assim, tá? Uma vez e dobra novamente, já é o suficiente. Então, você passa a ferro. Novamente, digo pra vocês, se é o seu primeiro lacinho, ok, é só fazer. Se é o segundo, você precisa medir para que fique do mesmo tamanho, tá? Então, agora eu vou passar a ferro essas 3 partes aqui do meu laço e volto com vocês. Então, agora com todas as partes passadas a ferro, tá? Essas duas aqui a gente começa unindo elas assim. Você tem que perceber o seguinte, que quando você levanta as suas pontas, elas continuam abertinhas, tá? É isso que você tem que fazer. E aí, então, você vem e costura, tá? Você não costura elas bem retas sobre a outra, porque senão elas vão ficar assim, tá? Costura elas já abertinhas, entendendo que quando você erguer elas ou colocar no vestido, elas vão ficar com a abertura, tá? Então, eu vou costurar aqui. Eu vou costurar com vocês, porque é bem simples. Pronto. Pra ficar bem esclarecido, tá, meninas? Costurei aqui, então, eu venho e tiro esse excesso, tá? Tirando esse excesso, então, eu vou dar uma selada. Se você tem overlock e quer passar, totalmente a seu critério. Fiz isso, então. Agora, eu vou organizar a parte do meu laço, tá? Como eu mencionei com você, se for o seu segundo lacinho, você se atenta pra ficar tudo do mesmo tamanho. Eu passei a ferro, já vinquei aqui também a marcação, que eu vi que vai ficar do mesmo tamanho. Inclusive, é interessante você fazer os dois juntos, porque aí você vai passando os dois iguais, tá? Feito isso, então, passei a ferro,
dobrei ao meio e passei a ferro pra vincar o centro desse meu laço, tá? Porque agora eu vou fazer o franzidinho nele. Eu vou começar de cima pra baixo. É muito importante você se atentar. Se tá começando por cima, você vai ter que terminar por cima, tá? Se você começar colocando a agulha por baixo, vai ter que terminar por baixo. Então, eu vou fazer isso, ó. Aqui eu passei 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Que foi a quantidade que eu passei do outro lado. Então, aqui eu venho e puxo. Puxando assim, para ficar igual o outro lacinho que eu já fiz, tá? E aí eu giro a minha linha em volta deste laço. Com atenção para que ele fique todo igual, todo uniforme. Vou arrematar ele aqui agora. Tá? Essa é a parte da frente do laço. Ficou assim, tá, meninas? Então, eu vou puxar ele aqui pra trás, essa minha linha. Porque aqui atrás agora eu vou começar a costurar o miolo dele, tá? Aqui tá o miolinho, também passei medindo pra ficar do mesmo tamanho desse que eu já fiz. Vou tirar aqui esses fiapinhos e vou selar com o isqueiro, tá? É bem leve, olha, percebam que eu tô passando bem leve, tá? Nem esquenta meu dedo quando eu faço isso. É só pra selar e ficar tudo juntinho. Então, aqui na parte de trás, lembrando que essa que fica as pontinhas é a frente. Então, eu venho aqui para a parte de trás, posiciono bem no meio e costuro. Tá? Com cuidado pra não deformar o meu laço. Vou costurar aqui. Desta forma, tá? Agora, então, já uni o miolo do meu laço. E agora eu posso dar a continuidade. Eu vou só colocar a linha na minha agulha aqui e volto pra mostrar pra vocês como finalizar. Pronto, já coloquei a linha na minha agulha aqui, então. Vamos fechar o nosso miolo, tá? Como eu já mencionei, se for o seu primeiro lacinho, ok, você passa e está pronto, né? Como esse é o meu segundo lacinho, eu preciso me atentar para que ele fique igual ao primeiro, tá? Estando igual, eu posso finalizar. Eu coloquei aqui, vou só tirar esse excesso de linha aqui e vou selar também, tá? Para que não fique desfiando. Selei aqui, eu vou fechar esse lacinho, tá? Com pontinhos à mão mesmo. Desta forma, tá, meninas? Então, com o meu lacinho já finalizado, observem aqui, ó, que ele está igual o outro, tá? Ajusta para que ele fique bem perfeitinho. Desta forma. Agora, então, com a minha linha já aqui, na parte de trás do meu laço, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encaixar as pontas dele bem em cima dessa costura que eu fiz e vou costurar unindo ela no meu laço, tá? Bem simples também. Eu faço uma espécie de um caseado, tá? Porque eu sei que vai ficar bem firme. O acabamento que eu uso para esses lacinhos é colocar a minha etiqueta aqui, tá, meninas? Como eu não uso overlock, eu coloco a minha etiqueta. Feito isso, então, eu já tenho os meus 2 lacinhos prontos para colocar no meu vestido. Vou mostrar pra vocês. Feito isso, então, os lacinhos já no meu vestido, a gente consegue ver como ele vai ficar pronto. Agora, então, a gente vai fazer o laço que vai nas costas e aí sim a gente vai começar a fazer o nosso saiote. Quero mostrar aqui pra vocês, então, agora o nosso laçarote com pontas, tá? Essa aqui é uma aula especial para as meninas do Clube de Encantos ou para quem adquirir esse projeto separadamente, tá? É um plus que eu estou distribuindo pra vocês, meninas. Esse laço aqui, que é a cerejinha do nosso bolo, tá? Que dá
esse ar ainda mais sofisticado para os nossos vestidos. As mamães adoram e realmente dá um charme muito especial. Se você não faz parte do clube ou não tem como adquirir esse projeto agora, eu vou estar disponibilizando a aula e a modelagem para quem fizer o tamanho que eu estou disponibilizando gratuitamente aqui na descrição desse vídeo, postar no Instagram e me marcar. Porque dessa forma, assim como eu estou aqui transbordando meu conhecimento, ajudando vocês, eu gostaria muito que vocês também me ajudassem para que mais pessoas vejam e conheçam o meu trabalho, tá bom? Esse é o nosso combinado. Se você quer receber essa aula e não tem como participar ou adquirir o projeto, você faz, me marca que eu vou estar te mandando. Então, eu tirei ele daqui, tá? Eu sempre prendo ele com esse alfinete de segurança, tá, meninas? É bem simples, depois que o vestido tá finalizado, eu posiciono aqui e venho aqui por dentro e coloco, tá? Como o nome já diz, é alfinete de segurança, então vocês não se preocupem com medo de que vá abrir, tá? E machucar a criança, porque não acontece. Então, eu tiro o meu laço, porque ainda vou colocar o forro no vestido, tá? E a gente deixa pra pôr ele por último, em razão do manuseio que ainda a gente vai fazer. Vou mostrar pra vocês, então, o forro. Eu já deixei pronto em função de que eu fiz exatamente do jeito da saia, tá? A medida é diferente, ela tá aí no material de vocês. Mas o que eu quero dizer? Que aqui nas laterais eu fiz a mesma costura francesa que a gente já fez na saia do vestido. E a barrinha eu fiz exatamente igual a que nós fizemos aqui no vestido, tá? Feito isso, então, o forro do nosso vestido está pronto. Como eu vou colocar um saiote de armação para deixar ele rodado, porque eu só trabalho com vestidos rodados, eu vou, então, pegar aqui o meu saiote já pronto. E vou explicar pra vocês o seguinte. Esse saiote aqui, meninas, ele foi feito a partir dessa base, que é o forro, tá? A diferença tá aqui no filó. Se você quer fazer um vestido rodado, assim como eu tô fazendo, você assiste a aula, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, de como fazer o saiote de armação, e traz ele assim, desse jeito, que aí você vai entender como colocar no vestido, tá? Você faz todo esse processo aqui e volta pra essa aula pra você saber como colocar no vestido. Eu vou até tirar o meu vestido daqui um minutinho pra explicar pra vocês então, tá? Como o nosso vestido ele não tem carcela, é bem simples da gente fazer pra colocar ele ali, tá? Aqui na parte da frente, que vai de uma lateral até a outra, eu vou passar 2 costuras e vou franzir, tá? Medindo aqui na parte da frente do meu vestido, tá? No caso aqui por dentro agora, tá bom? Ó, eu venho aqui e vou franzir o meu forro, o meu saiote, tá? Calculando da lateral até a outra, na parte da frente. E da mesma forma, a parte de trás, eu vou passar 2 costuras e vou franzir até que chegue aqui na parte de trás do meu vestido, tá? Lembrando que do mesmo jeito como a gente colocou a saia, atrás é um pouquinho maior, tá? Então, vocês se atentem pra franzir realmente atrás um pouquinho maior. Então, agora eu vou passar as minhas 2 costuras pra franzir até que chegue a medida da cintura e volto pra mostrar pra vocês. Então, já franzi aqui o meu saiote, tá? Caso você não esteja fazendo assim com o filó pra dar esse volume, essa armação, entende-se por forro, tá, meninas? É o mesmo procedimento. A diferença é que aqui eu coloquei o filó e no forro não teria, tá? Conforme eu expliquei. O franzido aqui na cintura é igual pra ambos, tá? Então aqui, ó, eu franzi a parte da frente e a parte das costas um pouquinho maior, tá? Porque lembram que a parte das costas é maior em função do elástico. Feito isso, então, agora a gente vai virar assim. Se atenta pro lado das tuas costas. Esse aqui é o lado das minhas costas. Se ao virar você ficou em dúvida, você vai medir, tá? Feito isso, então, aqui tá o meu vestido, ó. Eu vou posicionar ele assim, tá? Desse jeito que ele tá. Aqui as costas tá pra baixo. Do meu forro também as costas estão pra baixo. Então eu vou pegar aqui e vou colocar aqui dentro. Porque tem um truquezinho aqui, tá bom? Vai ajustando em função que tem ali a tua pala, tá? Deixa eu puxar aqui. Pronto, agora já vai ser mais fácil, tá, meninas? Coloquei aqui dentro.
E aí eu vou encaixar aqui, ó, costura da lateral com costura da lateral. Aqui minha costura da lateral, eu vou encostar aqui na costura da lateral. E vou, então, alfinetar. Tá? Lateral com lateral, aqui mantendo alinhado o tecido, não pode ficar um mais pra cima que o outro, tá? Tem que ficar alinhado. E do outro lado também vou posicionar a lateral. Comecem sempre pela lateral, unindo costura com costura, porque essa aqui é a nossa referência, tá? Pro nosso franzido ficar bem distribuído. Vou alfinetar. Pronto. E agora, então, eu vou distribuir ele aqui ao redor da minha cintura. É bem simples, ó. Você vai ajustando e alfinetando. Eu não coloco o alfinete muito em cima, porque nesse momento eu só tiro depois de costurado, tá? Esse tecido que eu estou usando pro forro é o morim. É bem fácil de trabalhar com ele, porque ele é mais engomadinho, digamos assim, tá? Um pouco mais firme. Então não acontece tanto dele tá virando, saindo do lugar. E aí eu vou distribuindo, tá? Em toda a minha cintura. Sempre cuidando pro teu franzido não se desmanchar. Porque é muito importante que esteja bem distribuído, tá, meninas? Principalmente em função se você estiver fazendo assim como eu com o filó, pro filó ficar bem distribuído. Só explicar bem pra vocês aqui, pra ficar bem esclarecido, tá, meninas? Mas é basicamente isso, ó. Distribuir aqui, então, na parte da frente. Tudo alfinetado, tá? E agora na parte de trás. A parte de trás é da mesma forma, tá? E também se atentando em função do elástico. Vou virar aqui pra ficar mais fácil pra eu enxergar. Sempre mantendo alinhado aqui o branquinho, o tecido, tá? Pronto. E aí você vai alfinetando, distribuindo na cintura. Por isso que quando a gente tava franzindo, a gente deixou a parte de trás um pouquinho maior, né? Porque como não tem carcela esse vestido, eu espero que vocês estejam gostando de fazer assim. Eu particularmente gosto, prefiro até, porque fica melhor no corpinho da criança, fica mais ajustado, fica mais bonito. Se você estiver fazendo assim com o saiote como eu, nitidamente você vai notar essa diferença de um vestido com botões e um vestido com elástico. O com elástico ele fica justinho no corpo e fica ainda mais rodado, tá? Então, feito isso, alfinetei tudo. Eu vou passar 2 costuras bem firmes e resistentes, tá? Sempre mantendo a mesma margem de costura, tá? Eu sempre passo assim, do lado vermelhinho, tá? Em função de que como eu já costurei aqui unindo a pala, eu consigo acompanhar essa costura e cuidar pra não passar dessa costura que eu já fiz. Então agora eu vou costurar, passar essas 2 costuras bem firmes, bem resistentes, unindo essas 2 partes e volto com vocês. Já costurei aqui toda a volta da cintura do nosso vestido, tá? Unindo o forro ou o saiote, como você estiver fazendo, com o nosso vestido em si. Feito isso, então, agora é o momento do acabamento, tá? Aí eu vou passar uma overlock. Você pode usar algum outro acabamento, tirando todos esses fiapos com a tesoura e fazendo um caseado, se você não tiver a sua overlock, tá? Uma dica que eu sempre dou também. Se você não tem overlock, leva aí pra sua vizinha, pra sua colega, alguém que possa te auxiliar a passar um overlock só na cintura. Olha o tamanho disso, meninas, que ela te cobre 10, que ela te cobre 15 reais. Além de estar otimizando o teu tempo, vai dar um acabamento final, ok. Vocês vão estar se ajudando, porque nós temos que ser uma equipe e entender que a gente não consegue fazer tudo sozinha, tá? Esse vestido foi todo feito na máquina reta, então passar uma overlock aqui não vai ser um mistério, tá? Mas se você quiser fazer um caseado, você então tira todo o excesso de fiapos, dá uma selada
Vou mostrar aqui, deixa eu ver, dar uma seladinha com isqueiro assim, ó, só pra parar de desfiar, cuidando pra não queimar e não ficar preto, e então você faz o caseado, tá? Eu acredito que levar pra uma colega é muito mais fácil e otimiza teu tempo, porque o caseado vai tomar um pouquinho do teu tempo, tá? Mas fica a teu critério. Com isso costurado, então, eu vou passar meu overlock depois, quero só mostrar pra vocês como que vai ficar. E quero explicar também por que eu dou essa dica de fazer com o caseado, tá? Aqui tá o meu saiote, como eu já mencionei, eu só trabalho com vestido rodado, tá? Aqui tá o nosso vestido, todo rodado, bem lindo, tá? Do jeito que as princesas gostam. Vou mostrar o forro dele pra vocês, ó. A costura toda embutida, meninas. Tá? Desse jeito. Por isso que eu digo pra vocês fazerem um caseado, se for o caso, porque ainda assim não vai entrar em contato com o corpinho da criança, tá? Eu não gosto de fazer um acabamento que fica todo pra dentro da pala, porque fica marcado quando passa ferro, fica grosso. Eu não gosto, tá? Então, estou mostrando pra vocês a minha técnica. Voltar ele aqui, então, pro lado direito, mostrar o vestido finalizado pra vocês. Agora, então, depois que você passar o overlock, fizer o seu acabamento, você então coloca os seus lacinhos, tá? Porque o seu vestido tá pronto. Esses lacinhos eu também coloco com um alfinete. Eu pego aqui, ó, e coloco com um alfinete, tá? Desta forma. E na parte de trás, agora que o vestido já está pronto, eu também posso colocar o meu laçarote. Tá, meninas? Lembrando, assim, ó, já me perguntaram se a gente passa ferro. Isso aqui a gente não passa ferro, tá? A gente só tira o excesso de linha, eu já tirei aqui, porque senão vai achatar, vai amassar, tá? E finalizado o nosso vestido. Observem que ele tá bem rodado, tá? Essa saia de armação aqui, o saiote, eu explico pra vocês como fazer ele. Também ensino a fazer ele separadamente pra você vender ele separado, caso você não trabalhe tanto com vestidos rodados assim como eu. E essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vestido aqui, ele está super bonito, eu realmente gostei muito dele, tá? Ele vai entrar pro catálogo do meu ateliê, porque eu realmente gostei. É um detalhe muito bonito esse recorte aqui, tá? Espero que vocês também tenham gostado. Não deixa de se inscrever no canal, deixar o teu gostei, que o teu carinho contribui demais pra mim continuar aqui com vocês. Um beijo e até a próxima aula! Se você chegou até aqui é porque você assistiu tudinho, então tá com o seu vestido pronto. Me marca que eu quero ver e aí você vai receber o seu presente. Um beijo, te inscreve no canal e marca com gostei.